Bom, dando continuidade aqui, ainda falando da estratégia RP, quero dar alguns pontos aqui importantes para você. Lembrando que a estratégia RP, ela realmente vai te ajudar e muito nas operações. Dificilmente você vai ouvir outros profissionais, outros traders falando dessa estratégia especificamente, tá? Agora é importante que você não se sinta o super poderoso com essa estratégia e comece a operar sem o gerenciamento de risco, porque esse sentimento é muito normal. Quem conhece essa estratégia agora, que começa a falar, vou entrar em qualquer posição, se ficar negativo, eu faço estratégia RP, recupero meu preço e aumento meu lucro. Não é exatamente assim que funciona. Então, é importante você seguir o gerenciamento de risco, né? A questão de porcentagem de operação por ativo. É importante você aplicar a estratégia RP somente se necessário for e não ficar fazendo isso constantemente, colocando a tua carteira em risco, tá certo? A estratégia RP é para aumentar o teu lucro e para sair de uma operação que você entrou e ela foi automaticamente para o negativo. Então, vamos supor que você entrou numa operação, essa operação, você entrou aqui, ó, em compra, né? E ela começou a subir, lindo, maravilhoso, começou a subir, e aí ela começou a reverter. Ela sobe e desce um pouquinho, sobe, desce mais um pouquinho, sobe e desce mais um pouquinho. E você começa a perceber que toda vez que ela sobe, ela desce um pouquinho mais do que antes. Então, aqui você chegou a ficar 25% negativo, 50% positivo, 25% positivo, 50% positivo, e ela começa a descer, começa a descer, começa a descer, e é importante você entender o quê? Para que eu vou esperar ela descer de vez e ficar negativo para aplicar o RP se eu posso evitar isso, né? Então, o que seria evitar? Ela começou a subir, ela desce para ficar negativo, sobe, desce, e você já entendeu que ela vai descer, que ela vai ficar negativo. Quando tiver mais ou menos aqui 10% positivo, o que você faz? Você sai da operação 95% da operação aqui e você fica com apenas 5% na posição. Por que que isso é uma estratégia bacana? Porque se você faz isso, deixa eu fechar isso. Se você faz isso, o seu preço está aqui, ó, ela tá, ficou positivo, começa a voltar, você sai 95% da operação e caso ela continue descendo, ela fica negativo, ela entra no prejuízo somente com 5% da sua margem, que era o valor que você entrou. E aí imagine só, você está negativo aqui, 40%, 100% negativo. Só que você não está negativo com o valor total do seu capital. Você está somente com 5% da primeira operação que você fez, da primeira entrada. E aí, quando chegar nessa posição, de repente, você não precisa nem fazer um RP, tá? Aqui nessa posição, você faz o quê? Pega os 95% do capital que você saiu e entra comprado novamente. Ou seja, não seria o RP, porque o RP são 3 vezes o valor do capital. Só que lá você entrou, por exemplo, com US$ 10, saiu 95% da operação, aqui você está com centavos e agora você coloca US$ 9,50, por exemplo, ou US$ 10 aqui de novo. Ou seja, você não se expôs ao risco, né, de entrar com RP e a moeda continuar descendo, porque isso pode acontecer. Se você aplicar o RP na hora errada, no lugar dela começar a recuperar, ela pode continuar descendo, ok? Então, a primeira coisa é você, assim, se você conseguir se conectar com a sua operação e estiver acompanhando e você percebe que ela vai na direção ao contrário da que você entrou, você não fica esperando ela descer negativo para depois fazer o RP. Simplesmente sai 95%. Na hora que ela começar a subir de novo, você entra com o capital de novo e ela continuar subindo e você só vai aplicar o RP se necessário for, ok? Então essa é uma dica super importante.